dia, turminha do 8º ano. Estamos aqui para mais uma aula sobre história. E o conteúdo de hoje é Revolução Francesa. Estaremos falando sobre esse movimento revolucionário que ocorreu de 1789 a 1799. Porém, para entendermos esta revolução, é necessário voltarmos aos antecedentes desta revolução, né? O primeiro ponto que eu quero citar aqui é o quadro político. A França, nesse período do século XVIII, estava estruturada sobre uma política de monarquia absolutista, ou seja, o poder central na mão do rei. Havia o parlamento? Até tinha o parlamento, porém, quem mandava de fato quem determinava era o rei. Além desse ponto, eu quero citar as desigualdades sociais da França. A França estava dividida em 3 estados. O primeiro estado, clero, o segundo estado, nobreza, e o terceiro estado eram as demais pessoas da população, que era composta por os trabalhadores rurais, os camponeses, os trabalhadores urbanos, que eram conhecidos como os sans-culottes, e a burguesia. Atentem à burguesia, porque a burguesia vai ter o papel principal na revolução, porque é ela que vai promover a revolução, ela é a mola mestra da Revolução Francesa. Por quê? Quem são os burgueses? São os comerciantes. Eles têm o poder monetário, o poder econômico, porém não tem importância política. E o que a burguesia quer? Ela quer participação política. Por isso que ela vai buscar uma mudança, tanto política quanto econômica e social na França. E o que se dava essas desigualdades? O terceiro estado estava passando por grandes necessidades básicas. A maioria da população estava passando fome. Além de estar passando fome, era tributado ao terceiro estado altos impostos, para que pudesse, de certa forma, equilibrar a economia. E o primeiro e o segundo estado, além de não pagar impostos, de serem isentos dos impostos, recebiam privilégios do poder absolutista de Luís XVI, o rei. Isso vai gerar uma grande satisfação. Todo esse quadro de crise, de caos econômico francês é oriundo de alguns problemas, como a Guerra dos 7 Anos, que foi uma disputa contra um eterno rival francês, a Inglaterra, em que a França perde a guerra, e ao perder a guerra, aumenta ainda mais a sua crise. A agricultura, que era a base econômica francesa, estava em crise. Tudo isso fez com que o povo passasse por necessidade básica. Isso vai gerar muita insatisfação. E nessas insatisfações da população, o Luís XVI, o rei, ele vai tomar a medida de convocar uma assembleia, chamada Assembleia dos Notáveis, em que ele reúne o primeiro e o segundo estado para buscar solução. E qual vai ser o resultado? Aumento de imposto. Todo mundo paga? Primeiro e segundo estado paga? Não, só vai pagar o terceiro estado. Problema. Isso vai dar problema. Luís XVI, vendo que o problema está aumentando, a insatisfação é maior ainda da população, ele reúne aí sim a Assembleia dos Estados Gerais, com a participação do terceiro estado. E nessa oportunidade de participação do terceiro estado, eles fazem algumas petições nessa Assembleia, tais como aumento de deputados do terceiro estado, para que pudesse se igualar com o primeiro e segundo. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos. Burguesia, tinha minoria na participação política. Além disso, que os votos fossem por deputados, por cabeças, e não por estados. Porque quando tinha uma Assembleia Geral, e nessa Assembleia Geral era colocado algo em votação, alinhava-se primeiro e segundo estado, e nesse alinhamento eles votavam naquilo que fosse benefícios a eles, e certamente de prejuízo para o terceiro estado.
o que vai acontecer? O rei, não querendo ir contra a sua base, que é o primeiro e o segundo estado, e não querendo insatisfazer também o terceiro estado, que já está por conta, ele fica no impasse. É aí que o terceiro estado, através da burguesia, principalmente, se desliga do primeiro e do segundo estado e vai, a partir desse momento, proclamar a Assembleia Constituinte. Tudo isso influenciado por um pensamento filosófico da época da França. Ele nasce na França, depois vai ser disseminado e vai percorrer por outros países europeus, chegando até na América e assim por diante. Que pensamento era esse? Pensamento filosófico iluminista, que pregava a igualdade e a liberdade. Embasados, influenciados por esse pensamento, esse terceiro estado agora proclama a Constituinte, uma lei que limitava o poder do rei. Ora, limitando o poder do rei, agora o rei ele deixa de ser o centro das medidas políticas. Agora ele depende do parlamento. Então isso ia dar fim ao poder absolutista, o poder centralizado nas tuas mãos. É o início de fato da revolução. Enquanto o parlamento está pegando fogo, politicamente dizendo, o povo está indo à rua. E o povo indo às ruas vai tomar o grande símbolo do poder absolutista, que era um prédio conhecido como a Bastilha, um antigo presídio que ainda tinha alguns presos políticos. O povo vai tomar a Bastilha. E o povo, ao tomar a Bastilha, ali vai ser o símbolo da queda do poder absolutista de Luís XVI. É o fim de uma era. É o fim de uma era. E ali, de fato, acontece, é concretizado a Revolução Francesa, em 14 de julho de 1789. Essa data marca o início do período contemporâneo. É um marco para a história, é um marco para a historiografia, é um marco para a sociedade contemporânea. Tá ok? Por hoje é só.